E aí, pessoal, boa noite. Tudo bom? Como é que vocês estão? Se puderem me dar um retorno aí do áudio, está tudo certo? Tudo bem com vocês? Esperar o pessoal entrando aí. E aí, Léo, beleza? Tá certinho o áudio? Estão ouvindo bem, pessoal? Hoje a gente vai conversar com o Mauro, da Digix, sobre um projeto bem grande aí. São vários apartamentos automatizados, né? Mas tem outros pontos bem interessantes aí desse projeto dele aí que eu acho que vai ser legal vocês conhecerem também. Se for esperar o Mauro mandar o invitezinho dele aqui, eu já boto ele na live. Deixa eu ver aqui o Mauro. Assim que aparecer aqui, eu coloco ele na live. Vocês viram o quadro que a gente postou hoje? Legal, né? Aquele quadro tá indo para Cuiabá, no Mato Grosso. Deixa eu ver aqui o Mauro. E Mauro, se estiver ouvindo aí, se puder, você pode até acenar aqui que eu te chamo também. Aí, Luan. Ô, Neto, vamos fechar aí. O Alexandre tá aí na live aí já. O Alexandre da Sky Home. Deixa eu conversar aqui com o WhatsApp, com o Mauro. Aí, entrou. Oi, Mauro, é só mandar em solicitar ali para participar, que daí aparece aqui para mim, eu já te coloco na live. E nos próximos dias aí também a gente vai mostrar bastante coisa nova, aí tem produto novo sendo lançado, tem uma iniciativa nossa da Bava também, que vocês vão saber em breve mais informações. E deixa eu ver aqui. Deixa eu chamar o Mauro aqui. Ué, pareceu que o Mauro não está conseguindo entrar. Só um pouquinho, pessoal, deixa eu ver aqui. Vou tentar chamar o Mauro de novo aqui. Acho que o Mauro está tentando se conectar lá. Bom, pessoal, esse projeto, eu vou adiantando um pouquinho, tá? Ó, voltou. Vou enviar um invite aí para ti, Mauro. Aí, Mauro, se você rodar aí na sua tela, vai aparecer assim, solicitar, ou você pode acenar aí também, que eu tento chamar por ali, mas se aparece assim um quadradinho solicitar, você clica e já entra na live. Isso aí agora apareceu. Vou chamar aqui. Aí. Já está conectando lá com o Mauro. Olá, Oi, Gabriel. Mauro. Boa noite, Tudo tudo bem? bom? Tudo E aí? ótimo.
Como é que estão as coisas? Tudo certo, graças a Deus, por aí. Na medida do possível. Tam- Também, graças a Deus, tudo tranquilo. Pô, Mauro, muito obrigado por disponibilizar esse tempinho para conversar conosco, aí, dividir aí o teu conhecimento, os detalhes desse projeto aí com o pessoal que está nos acompanhando aí. Obrigado mesmo. Sei que o tempo de todo mundo é escasso, ainda mais numa época como essa aí. Obrigadão, viu? Que é isso, eu que fico lisonjeado e agradecido pelo convite. É uma satisfação falar com vocês. Legal. Mauro, para o pessoal que não te conhece, aí, a gente já é parceiro há muito tempo, né? Mas para o pessoal que não te conhece, aí, se puder te apresentar um pouquinho da tua história profissional, onde é que tu veio, o que a Digix faz hoje, aí, qual o portfólio de produtos e serviços, e a gente... Sim, claro. Bom, para quem não me conhece ainda, eu sou José Mauro, proprietário da empresa Digix Automação. Estamos no mercado há praticamente 9 anos. Agora, em abril, nós completamos 9 anos. E eu vim do segmento de segurança eletrônica já há um bom tempo. Eu tinha uma empresa aí com 35 funcionários. Acabei deixando de lado isso para focar em automação, uma das coisas que muito me satisfaz e me agrada. Então, eu optei em entrar nesse mercado. E estamos aí há 9 anos no mercado já, trabalhando com áudio, vídeo, sistemas de controle de acesso, sistema de CFTV, eu acho que como a maioria dos integradores aí fazem, né? Sim. 10 anos, acho que já dá para viver todos os altos e baixos, todas as emoções do mercado, né, Mauro? Verdade, meu amigo, muito tempo. Principalmente nesse país que a gente vive. Claro, com certeza. E até bacana você dizer isso, porque já conheço o Haroldo de um bom tempo já, nós participamos de alguns eventos já com outra empresa que eu era integrador de sistemas, né? Quando eu comecei nesse mercado de automação, eu foquei em outro mercado um outro produto, né, de automação, e conheci o Haroldo de lá. Então, muitas labutas já passamos aí, muitas lutas, inclusive, e hoje é uma satisfação enorme trabalhar com produtos da WOW, é só sucesso o tempo todo. Legal. Mauro, o tema da nossa live especificamente é esse projeto, né, do prédio. Assim, projetos de automação e outras coisas em prédio sempre chamam muita atenção do pessoal, né? A gente sabe Uhum, que muitas pessoas têm assim, uma meta, assim, até profissional, de conseguir um dia fechar um negócio desse tamanho, né? Seja por uma realização profissional e até resultado para o negócio também, né? Só que sempre claro. é um ciclo de venda que demora mais, inclusive, né? Pô, imagina fazer 138 apartamentos, né? A maioria dos integradores tem uma equipe enxuta, né? Digamos assim, dois Uhum, técnicos, três, 10, né? Já é uma empresa de integração grande. Então, tem série de desafios, né, que o integrador tem que passar, né, depois do comercial de conseguir fechar para implementar esse tipo de projeto também, né? com certeza. Eu gostaria que você elencasse um pouquinho o que tem nesse prédio, né? Claro que tem automação também, mas tem uma série de outras coisas também. Eu elenquei aqui também para a gente conversar, entrar com mais detalhes, mas assim, o que tem? Assim, é um prédio, né? 138 apartamentos, mas qual é o conceito, o que lhe foi pedido nesse prédio? Na verdade foi até interessante esse projeto. Ele veio de um cliente que estava bastante satisfeito com o que eu havia apresentado para ele. Eu Uhum, tinha feito um escritório para ele totalmente automatizado, em que nesse projeto eu praticamente não, assim, não quebrou nada dentro do apartamento dele, aliás, perdão, dentro do escritório dele. E ele ficou muito contente com aquilo que nós apresentamos. E depois disso ele me convidou para poder fazer esse projeto que é o Flat HD. Foi um projeto assim bastante, foi não é um projeto assim bastante audacioso. Me desprendeu bastante tempo pensando como seria esse projeto e como executá-lo, né? uhum, Então realmente foi desafios, tá? Não só para mim, mas para uma equipe que trabalha comigo, também não muito grande. Mas nós pensamos muito sobre esse projeto e assim veio no momento em que esse local, inclusive esse prédio, né? Ele a princípio não seria concebido para uma rede de hotéis, tá? uhum, E sim para mesclado, seria apartamentos tanto para moradores quanto também para hotel. E uhum. depois de algumas mudanças aí, a construtora que tinha assumido esse projeto a primeira vez acabou quebrando e teve uma série de prejuízos, inclusive. E depois essa pessoa que eu conheci, que me falou, olha, Mauro, eu gostei muito do que você apresentou para mim,
e eu quero um prédio completamente tecnológico. Eu tenho aqui o projeto, eu tenho aqui a minha vontade, o meu desejo, eu quero que você faça não só o que você fez aqui no meu escritório, mas como muito mais. O que você pode praticamente fazer para mim lá para agregar mais valores nesse empreendimento, né? Uhum. Até porque eu acho que hoje no Brasil, quando se fala em apartamentos e hotéis automatizados, não é assim uma coisa muito abrangente, né? Uhum. E isso foi assim um desafio muito grande, porque eu falei, puxa, o que eu posso oferecer dentro da automação, o que vai contemplar isso dentro desse projeto, para que não haja falhas também, né? Sim. E partindo desse princípio, eu peguei o projeto, analisei bastante, procurei entender como era, e pelo fato desse prédio já estar praticamente quase todo pronto, então assim, toda a elétrica já estava pronto, todo o quadro Já estava elétrico tudo pronto já. já estava tudo pronto. Eu não peguei ele do zero e falei assim, ó, vamos partir desse princípio. Então já existia, por exemplo, os quadros elétricos prontos, já existia a iluminação pronta, e aí foi um grande desafio, né? Porque eu falei, puxa, Nossa, agora, imagina. E não é pegar 20, né, Mauro? É 138 de uma vez só. 138. E o mais interessante foi que a empresa que fez o projeto elétrico e trabalhava até então, ela tinha saído de lá, né? Não existia mais. Então tinha uma segunda empresa que depois também saiu do projeto e entrou uma terceira empresa. E assim foi bem bacana todo o processo, porque uma das pessoas que me acompanhou foi um dos engenheiros lá, que era da construtora, ele foi muito parceiro, muito cordial e gentil comigo, cedendo os projetos, conversando muito. Eu tive assim, muito apoio dele nesse sentido, né? Uhum. E aí eu fiquei imaginando de que forma que eu poderia levar isso para esse cliente. E foi vários desafios, né? Porque eu pensei, que tipo de produto eu posso apresentar? Porque até então, quando se fala em 138 apartamentos, né? Imagina assim, puxa, qual é a central que eu vou utilizar? Como é que ela vai funcionar? Vai depender de uma central, vai depender de um sistema centralizado ou não. Então eu tive que fazer uma análise muito completa sobre isso. Uhum. E aí, uma das coisas assim, que me deixou muito satisfeito foi que quando eu peguei esse projeto, eu confesso que eu olhei para várias outras empresas de mercado para entender melhor o seu produto. E eu vi que tinha uma série assim, de dificuldades que eu não ia conseguir integrar como eu tinha feito para esse cliente, né, no apartamento dele, no escritório dele. Uhum. E aí, quando eu cheguei, levei o projeto com o Haroldo, ele falou, olha, Mauro, é muito bacana e eu vou, puxa vida, vamos abraçar isso juntos, né? E eu me imaginei assim, puxa, como é que o cliente vai conseguir controlar isso? Como é que ele vai ter o aplicativo na mão para controlar esse apartamento? Uhum. E aí o Haroldo falou, olha, Mauro, é possível, nós desenvolvemos um QR Code em que o hóspede vai chegar na portaria, vai ter o QR Code, ele vai lá, após o cadastro dele, né, ele vai baixar o QR Code e vai conseguir baixar o aplicativo. Uhum. E aí já vai ter um controle ali de horário. A partir do momento em que ele entra e que sai, vai ser controlado através desse acesso ali. Uhum. Então isso ficou assim muito bacana. Foi uma das coisas que eu falei, puxa, vai me eliminar uma série de outras questões, porque já vai me simplificar muito. Uhum. Porque é diferente quando você tem, por exemplo, apartamentos que você tem cada um diferente, cada um do proprietário, em que você possa utilizar um aplicativo para cada um. E lá não, são todos iguais praticamente, né? E cada um é um hóspede diferente, que entra e sai sempre em horários diferentes, em situações diferentes. Então tudo isso demandou assim uma série de pensamentos, né, de como elaborar tudo isso. Uhum. E essa condição que o Haroldo me propôs em fazer o QR Code foi assim o X da questão. Uhum. Uma das dúvidas que o proprietário, um dos proprietários, não, dos acionistas me perguntou, essa pessoa que me ofertou esse projeto, disse, Mauro, mas como vai ser essa introdução dos hóspedes? Como o hóspede vai chegar e vai ter esse aplicativo? Não vai conseguir controlar outros apartamentos? Me explica melhor sobre isso. E aí foi quando eu falei, olha, o hóspede vai chegar, vai fazer o check-in dele, vai ter um QR Code que ele vai ter, já baixou o aplicativo e a partir daí é comigo. A partir daí o sistema de automação vai praticamente fazer tudo. E dentro desse projeto,
Nós colocamos ali um W-Multi não, o Mini-Multi, né, que são 2 circuitos só, é o que tem dentro do apartamento, exceto alguns apartamentos lá que são uma sala maior com 2 quartos. Então foi colocado 3 dispositivos, né, Multi-Mini, e para cada um deles um W-Lip, em que vai ser controlado o ar-condicionado, a TV, provavelmente ou a Sky ou Net, eu não sei qual vai ser o dispositivo aí que ele vai colocar, né, para o sistema, e outras coisas mais que foram acontecendo no decorrer do projeto, né? Esse, acho que por ele ser um flat, ele é mais enxuto também, acho que é em torno de 60 metros quadrados as unidades, né, Mauro? Por aí, mais ou menos. Isso, exato. Uma coisa que eu acho que o pessoal vai gostar bastante, Mauro, também, é que assim, os projetos que a gente vê saindo, assim, principalmente com o nosso sistema, a construtora, isso é bem legal porque é algo que a gente batia desde o início, que é a questão da rede Wi-Fi, né? Entregar uma rede Wi-Fi legal para o imóvel faz parte já da experiência de viver na casa ali, né? Principalmente agora que a gente está se dando conta cada vez mais disso, né? Que as pessoas bastante em casa, né? Consumindo conteúdo, trabalhando, dependendo de ter uma rede Wi-Fi boa, né? E a gente viu que as incorporadoras estão se atendendo bastante para isso, né? De entregar os imóveis já com uma rede Wi-Fi. Só que no caso específico do flat aí, vocês utilizaram um sistema totalmente diferente, né? Que é o cabo irradiante para transmitir a rede Wi-Fi. Correto. Mauro, eu acho que a maioria do pessoal acho que nunca pegou um cabo irradiante na mão. Se você puder explicar, por favor, como é que funciona e por que partiram para essa solução, né? Então, isso aí também foi um outro desafio, né, para nós, porque eu já havia trabalhado com cabo irradiante em alguns apartamentos, em que o cliente gostaria de ter a rede Wi-Fi em todos os pontos e não queria ter aquele monte de dispositivos espalhados, né? Porque a gente sabe que tem uma série de obstáculos, um monte de coisas aí que acabam interferindo nisso tudo. E eu conheci o cabo irradiante em uma das feiras que eu participei em São Paulo. Eu achei muito interessante a pessoa quando me apresentou ele, me dizendo, olha, a possibilidade de você fazer projetos com ele é muito grande. Não só para automação, mas ele trabalha com várias frequências, então você pode utilizar desde uma rede de celulares dentro do mesmo cabo, a própria rede Wi-Fi, uma rede para UHF, VHF, então tem uma série de coisas, aí até mesmo TV a cabo que você pode utilizar utilizando esse cabo. E quando me chamaram para esse projeto, eu fiquei pensando como utilizar os módulos da UOL com os rádios APs. Até então, naquele momento, a UOL ainda não se falava muito nos access points, na UbiKit. Então tinha vários de mercado, vários projetos aí que uns falavam, olha, esse rádio não funciona, esse é melhor, esse é pior. Mas assim, foi a única opção que eu encontrei, trabalhar com o sistema da UOL por ser uma rede Wi-Fi. Eu falei, independente disso, eu tinha levado para o cliente a possibilidade de colocar esse projeto com cabo irradiante, né? Eu já tinha feito isso, eu falei, olha, para mim vai ser uma experiência também, tá? Mas eu gostaria de pelo menos fazer um dos andares aqui para a gente fazer um teste. E aí, nesse primeiro momento eu fiz um teste lá com o cabo irradiante num dos andares, começamos pelo 13º andar, e assim, para mim a surpresa foi um sucesso, porque quando nós colocamos lá no aplicativo ou Config ainda, aquele mais velhinho no celular, nós colocamos o rádio, assim, todos os dispositivos ficaram online ali rapidinho, tudo. Eu falei, puxa, olha aqui, resolvemos a solução, né? Sim. E o cabo irradiante, assim, para nós ali foi um grande sucesso. Está sendo, aliás, um grande sucesso, porque além da gente empregar uma rede Wi-Fi para todos os ambientes, para todos os quartos, sem necessidade de ficar espalhando ali roteadores, até porque nós fizemos alguns testes também e o único espaço que nós teríamos ali de colocar os rádios seria dentro dos corredores. E no mínimo ali, para que funcionasse bem, no mínimo os 3 rádios APs ali para poder funcionar com eficiência. E aí com o cabo radiante nós utilizamos somente um access point e nós distribuímos esse cabo em todos os andares, né? E foi realmente uma das etapas mais difíceis, porque já estava com o gesso praticamente pronto. Aí nós tivemos que descer as luminárias, né? E fizemos furos entre os apartamentos, que eram praticamente um ao lado do outro. E nós passamos esse cabo em todos os andares, todos os apartamentos ali, circulando por todos os apartamentos. Nossa. Então, do 11º andar
até a recepção, todos os pavimentos ali têm um cabo irradiante. Quantos quilômetros de cabo foi, Mauro? Não, não chegou a tudo isso, não. Mas no primeiro projeto que nós fizemos só dos andares, foi só 700 metros, tá? Deu, acho que em média 55 metros aí, se não falo a memória, por andar. É que tem andares lá que tem um espaço de jardim, outros têm uma sacada, então é um pouquinho diferente lá. Então, nós falamos com o fornecedor, inclusive, ele já cortou o cabo dos tamanhos, vieram todos conectorizados, então para nós também foi muito prático. Então, a primeira etapa, que foi a torre, aliás, os andares foram 700 metros. E aí depois veio um outro desafio, que foi o subsolo 1, subsolo 2, o mezanino. Pessoal, esse prédio que, por exemplo, no lugar onde eu moro, Mauro, por exemplo, minha vaga é no S3. Então, assim, às vezes acontece de eu ter que descer por S3, ter que esperar alguém, e já não tem mais comunicação com internet, ou com 3G, com nada, né? Porque está no subsolo. Sim. E esse prédio que o Mauro fez, né, além da automação e cabo irradiante, né, de todos os andares, uma das demandas para você, Mauro, foi que todos os subsolos as pessoas tivessem conexão com Wi-Fi e com a telefonia móvel também, né? Sim, com certeza. Também foi um grande desafio, porque até então nós conhecíamos o cabo irradiante, mas eu não sabia nem quais são os dispositivos a serem usados. E quando eu falei com desses fornecedores, né, ele foi muito atencioso conosco, ele falou, amor, eu vou indicar uma pessoa, tá, e ele vai te dar todos os respaldos sobre isso. Eu procurei esse engenheiro, ele me deu todo um suporte assim no início, tá, me falou tudo sobre o funcionamento. Ele falou, olha, Mauro, os projetos que eu faço, e eu sei que funciona, porque eu atendo hoje desde a Vale do Rio Doce, grandes mineradoras, nós já fizemos alguns hotéis em São Paulo, Rio de Janeiro, assim, o Brasil todo. E nós nunca tivemos, inclusive, um retorno lá para poder trocar o cabo irradiante. É mais fácil a obra acabar depois, se destruir e o cabo permanecer, do que propriamente você ter algum problema técnico em relação a isso. Foi o que me chamou muita atenção. E aí ele me disse, Mauro, tem possibilidade sim, de nós levarmos a rede de internet, a rede Wi-Fi para os andares e também nos subsolos. Que um dos pedidos dessa pessoa que fez o contrato comigo foi, Mauro, justamente eu quero internet no subsolo 1 e 2, porque vamos dizer que aconteça algum imprevisto, um incidente qualquer lá, um acidente que seja, e essa pessoa vai ficar totalmente sem contato, sem o telefone, sem uma rede Wi-Fi, e aí como é que nós ficamos? Exato. E aí também nós passamos no subsolo 1, 2, nós passamos o cabo irradiante. Eu utilizei uma solução também da Aquarius, né, aquela empresa que faz antenas aí, outros dispositivos. Nós colocamos um repetidor de celulares, nós colocamos um cabo jogando uma antena para o lado externo, não precisou nem ser no teto na cobertura do prédio, nós colocamos numa área reservada, uma antena direcionada para uma torre de celulares. Ela recebe o sinal e aí manda para esse repetidor, e lá nós conseguimos também colocar junto ao cabo irradiante. Então, em uma das pontas do cabo irradiante nós temos conectado um access point, né, que vai fornecer fornece hoje a rede Wi-Fi, e na outra ponta nós temos esse dispositivo que no mesmo cabo está trabalhando. Está, aliás, funcionando tanto a rede Wi-Fi como também a rede para celulares. E foi muito bacana, porque foi um projeto assim, muito audacioso, né? Porque eu me lembro que quando eu liguei o equipamento lá da Aquarius para poder fazer os testes, falei, meu Deus, vamos torcer para que tudo funcione correto. E aí aquelas áreas de sombra que existia ali, que não pegava celulares, nós colocamos o sinal já fora em cima, e aí já comecei a falar, assim, ligar para algumas pessoas que eu tenho de contato, olha, como é que você está me ouvindo, está bem, não está? E foi um sucesso. Aí nós descemos para o subsolo 2, também com a mesma tecnologia, colocamos, funcionou tanto a rede Wi-Fi como os celulares. Eu falei, olha, é fantástico, tá? E aí eu tive também essa visita desse engenheiro que veio do Rio de Janeiro para cá, mais especialmente de Três Rios, aqui em Campo Grande, e ele trouxe uns rádios, uns HTs também, ele falou, olha, de repente o manobrista, ele pode estar lá no subsolo 2 manobrando o veículo ali, de repente um hóspede chega, olha, eu preciso do meu carro aqui, então o manobrista pode pegar um rádio lá, também falar com o pessoal da administração lá que vai administrar o estacionamento,
dizendo o carro, a posição, a pessoa chamar, traga veículo X, Y, Z, e aí ele tem esse acesso também. Então, assim, foi muito, muito bacana essa solução que nós aplicamos ali também. Foi um grande sucesso lá para a torre, né? Isso é muito legal, assim, porque, Mauro, esses detalhes, assim, que, por exemplo, um incorporador pensar nesses detalhes também, né, junto com uma empresa de integração, assim, isso aí para quem mora, para quem vive, né, no dia a dia lá, isso aí é fantástico, né? Sim. Eu acho que até, assim, por mais que seja bastante inovador, mas eu acho que, assim, que é um caminho, assim, padrão, assim, as incorporadoras começarem a pensar mais nesses detalhes também, né? Claro, com certeza. O grande diferencial disso tudo, Gabriel, é que sempre para nós foi assim desafiador, mas nós nunca pensamos em falar assim, não é possível, vamos encontrar uma solução para isso, o cliente pediu, então nós vamos conseguir essa solução para ele. Então nós fomos atrás, fizemos várias pesquisas de mercado, procuramos parceiros bons, e assim, foi tudo um sucesso, tá? E no decorrer do projeto, como o cliente foi vendo que as coisas iam acontecendo, muito assim transparente, muito clara do que ele pediu, foram surgindo outras ideias dentro do projeto de automação, em que ele falou assim, olha, Mauri, eu preciso ter um controle hoje, porque além da automação dentro dos quartos, ele falou, olha, e se o cliente, por exemplo, deixar ali as luzes acesas, ele já, no início da primeira construtora que pegou o projeto, essa que acabou saindo, eles já haviam comprado algumas fechaduras, e aí não foi colocado, inserido aqueles leitores de cartão para poder fazer o corte de energia quando você entra num quarto. Sim. Ele falou, tem como você integrar isso na automação? Eu cheguei a pensar em várias possibilidades, até abrir uma fechadura dessa para tentar ver se tinha alguma condição, e realmente não tinha, pela condição da fechadura, né? Uhum. Porque hoje, assim, eu vejo que na automação quase tudo é possível, desde que você queira e vá atrás, você tem soluções para isso. E aí eu falei, olha, impossível, não tem essa condição, mas eu acabei ofertando para eles um leitor de corte de energia também. Então, hoje os módulos da UOL estão energizados praticamente 24 horas, né, para não ter aquele problema do cliente entrar, ele dar aquele start para iniciar, ele ligar as luzes, tentar apertar o interruptor ali e as luzes não acenderem. Então, hoje os interruptores, aliás, os módulos estão energizados praticamente o tempo todo, mas a partir do momento que ele tira o cartão, ele corta energia somente das lâmpadas. Os módulos continuam operando e ele corta energia ali com o cartão. Sim. E assim foi muito interessante também. E aí foram surgindo outras ideias dentro do subsolo 1 que existe hoje, eles acabaram criando mais 5 salas ali de reuniões, tá? Foi criado também um auditório com mais 250 pessoas ali. Para convenções, 250. Assim. Exato. E aí acabamos aplicando dentro dele controle de ar-condicionado também, controle de automação para iluminação. Estamos agora fazendo o aplicativo a controlar o sistema também de som ambiente dentro do auditório. E acabamos vendendo uma ideia também de colocar caixas acústicas dentro dos corredores ali, em que o visitante pode chegar e assistir uma palestra tanto lá dentro e sair para o ambiente externo ali, está sempre ouvindo a música agradável ali também. Então, assim, foram várias situações em que nós fomos criando, né? Sim. Esse projeto, Mauro, a sua equipe tinha quantas pessoas no momento assim, para atender em específico todo esse projeto imenso aí? Ao todo, nós estamos com 4 pessoas somente. 4. Então, acho que essa é a pergunta assim, que o pessoal... Assim, bom, eu estou aqui com a minha empresa de integração, tenho 4 profissionais aqui excelentes que trabalham comigo, cai um projeto desse tamanho para mim, né? A gente já está vendo que é possível atender. Às vezes as pessoas pensam assim, não pensa, né? Eu acho que assim, trabalhando bem, tendo um processo bem feito, é possível atender. Se você pudesse falar como é que você se preparou assim, em termos de processo, equipe, né? E quanto tempo você demorou, né, tanto para a parte de automação, né? As etapas, né? Automação, quanto tempo, irradiante, quanto tempo, como é que você se preparou para atender tudo isso com 4 pessoas? Né? Isso foi um desafio também. Em primeiro momento, o que nós optamos? Assim, dentro do processo que nós criamos, eu sentei com a equipe, né, esse pessoal, e disse, olha, nós temos esse projeto, é um projeto bastante audacioso para nós, e vamos partir de alguns princípios, tá? Então, eu subcontratei depois
uma pessoa para poder fazer os furos entre os quartos, porque me demandava um pouquinho mais de tempo. Sim. Eu até achei que ficaria aí mais ou menos em uma semana para poder fazer isso, mas ele acabou levando o pessoal mais. Em questão de 3 dias, os 13 andares já estavam todos furados ali. Nós fizemos um furo com serra-copo e foi passando o cabo irradiante. Então, o primeiro processo foi passar o cabo irradiante e deixar ele em um local específico para que nós viéssemos depois com o cabo, né, o TP, para conectar a Access Point. Após isso, nós partimos para os quartos. E aí demorou um pouco mais de tempo, porque assim, entre a instalação do cabo irradiante, a passagem somente desse cabo, como ele já veio praticamente conectorizado, em 15 dias nós tínhamos passado praticamente em todos os ambientes, todos os andares, já o cabo irradiante. O processo depois da instalação dos módulos de automação, que foi um pouquinho mais lento, porque como já existia um circuito, nós tivemos que refazê-los, tivemos que cortar ali o neutro que estava levando até a iluminação e remanejar esses circuitos para dentro para o módulo. Mas também não foi uma tarefa assim muito difícil. O que deu um pouco de trabalho foi fazer essa passagem desse cabo, né, da elétrica, fazendo essas ligações entre as lâmpadas e o módulo. E nesse caso eu não tinha como levar os módulos, fazer um quadro centralizado para todos os andares. Então, para cada quarto, nós colocamos no gesso, tá? Fixamos os módulos e foram todos conectorizados ali em cima do gesso. Tá? Nós pegamos de um circuito já a alimentação para os módulos e depois os pulsadores. Então não demorou muito, porque já existiam os circuitos lá dos interruptores, então assim foi muito prático para poder fazer. Mas isso demorou um pouquinho mais, porque tivemos que abrir toda a luminária, desmontar os circuitos que já existia, ter que refazer isso, então demorou um pouquinho mais. Se não me falha a memória, foi questão de 1 mês e meio, mais ou menos, para que a gente deixasse todos os módulos lá instalados, não totalmente funcional, porque nós demandávamos ainda de uma rede Wi-Fi. E nesse momento a construtora optou em deixar isso para mais tarde, porque ia depender de um monte de outras coisas, de um monte de outros fatores aí, desde a quantidade de hóspedes, depois que iria utilizar isso, o que mais eles poderiam fazer dentro dessa tecnologia de Wi-Fi. Então, assim, demorou um pouquinho mais para a gente concluir essa etapa. Mas, assim, foi rápido. Eu acho que, assim, entre o cabo irradiante... 4 apartamentos por dia, mais ou menos, dá para fazer? Só os módulos? Deu para poder fazer até mais que isso. Deu para fazer até mais que isso. Por dia. Deu para fazer mais de 4 apartamentos. Porque, assim, enquanto eu peguei 2 eletricistas para poder fazendo a parte de cabeamento, eles deixavam prontas, já conectorizadas, né, com os terminais pinos, foram conectorizando e o outro pessoal já vinha fixando os módulos, fixando também o WLIP. Então, assim, não foi muito demorado. Então, eu falei, olha, uma pessoa só fazia os furos ali para poder passar o cabo do LIP e já ligava a fonte de alimentação. O outro fixava o LIP e já colocava os módulos. Então, essas 4 pessoas... Uma travadinha. Não foi assim nada muito complicado. A gente uma das primeiras lives que a gente fez foi com o Mauro, o Arno, que é o nosso parceiro aqui de Bauru. Vocês já conhecem o Arno, não? Mas ele fez também, foi um projeto de 60 apartamentos. Ele falou bem isso, assim, no caso ele usou um winner, né, que eram 15 acionamentos de iluminação. Ele conseguiu fazer de forma centralizada e ele falou assim, um processo bem feito, né, mesmo com uma equipe enxuta, né, tendo vistorias lá, visitando a obra, né, é possível atender de forma bem satisfatória. Né? Imagina o Mauro aí com uma equipe de 4, 5 pessoas, 7, conseguia fazer 4, 5 apartamentos por dia, né, entregando. Sim. E fazendo. E você, pode falar, mano, você ia falar alguma coisa? Eu digo assim, quando você tem uma equipe muito bem centrada, muito bem preparada, é mais fácil de trabalhar com isso, né? Então, assim, eu procurei conversar muito bem sobre o projeto com todos eles, nos reunimos praticamente quase todos os dias no final da obra, olha, o que foi feito, o que demanda daqui para frente, como é que está o seu processo hoje.
Então, nós trabalhamos muito em cima disso, né, com o pessoal que estava lá no local. Então, assim, eu até agradeço a meus profissionais que trabalharam comigo, porque, assim, foi um trabalho muito bem feito e eles estão de parabéns. Acho que tem um que trabalhou contigo aqui, o Celso, aqui, ó. Orgulho de ter trabalhado com você, comentou aqui. Meu querido amigo Mauro, quanto tempo? Orgulho de ter trabalhado com você. Eu não cheguei a dar uma olhada, mas eu já passei assim, por vários técnicos, que eu já tenho um mercado bastante tempo, então alguns profissionais já trabalharam comigo, já saíram. Mas um grande abraço, Celso. Foi uma satisfação enorme trabalhar contigo também, com certeza. Legal. E Mauro, a questão assim foi possível algum tipo de economia em material assim para a construtora ou nessa fase não, porque já estava tudo pronto? Nesse primeiro momento, eu acredito que não teve. Eu não tive uma planilha de custos para saber o que eles já haviam sido, o que havia sido gastos lá. Eu sei que eles tiveram um prejuízo assim muito grande em decorrência do projeto inicial, porque essa obra já era para ter sido concluída há muitos anos. O que aconteceu? A primeira empresa que pegou o projeto acabou quebrando, passou para a segunda construtora, a segunda construtora descobriu um monte de falhas, tiveram que refazer muito do projeto, aí acertaram praticamente com a terceira construtora, o pessoal da NBI. Então foi assim, muito retrabalho para eles, né? Com o sistema de automação, eu acredito que eles tiveram sim, não economia, mas satisfação pós utilização do sistema, que vai trazer um resultado assim fantástico para eles, né? Sim. Tanto é que desse projeto já apareceu alguns outros projetos para mim aqui que está assim em tratativas, pelo que os acionistas ali viram em funcionamento, né? Viram já hoje alguns apartamentos funcionando e surgiu já outras oportunidades. E nesses outros projetos eu já, como não está nada pronto, eu disse, olha, o fator de economia que vocês vão ter é muito grande, porque vai depender, claro que do projeto, mas o uso hoje, principalmente dos cabeamentos aqui, vocês podem reduzir muito, a infraestrutura hoje vocês vão ter uma redução também assim, bem significativa. Então, hoje, tanto para as incorporadoras quanto para as próprias construtoras também, é um negócio fantástico, na verdade, né? Sim. Eu acho que dessa conversa que a gente está tendo aqui tem uns pontos interessantes que, assim, é melhor se pegar o projeto desde o início, que daí consegue adequar, né, trabalhar até de forma melhor. A construtora pode ter redução de custos também, né, em termos de infraestrutura, que nem você mencionou aí. Mas também, se for no seu caso aí, e pegar um negócio já pronto, que já vem, né, não está totalmente preparado, é possível atender também, né, de forma satisfatória, né, Mauro? Eu acho que também abre oportunidade para o pessoal, porque às vezes eles acham que eu só consigo entrar num projeto de automação num prédio se eu entrar na concepção. É melhor entrar na concepção, mas também tem oportunidades quando o prédio já está sendo levantado também, né? Claro, com certeza. Hoje eu até vi aí no grupo um comentário de um dos integradores falando que muito só pensa na automação como iluminação de uma lâmpada ali já é o suficiente. E eu assim gostei muito da frase que ele disse, assim, a gente sempre tem que pensar maior, tudo é possível dentro da automação. E para as construtoras hoje, para as incorporadoras, quando a gente fala em automação, não é simplesmente você ligar uma luz ou apagar uma luz. É muito mais do que isso. Vai desde o projeto inicial de economia e depois a satisfação de quem for usar. Então, hoje, a automação, a gente vê que no mercado, hoje, o Brasil, inclusive, está passando por um momento assim, muito bacana, muitas descobertas nessa etapa agora de automação. Porque tem muitas novidades de mercado, muitas coisas surgindo, tem muitas pessoas que falam muitas besteiras também, claro, falando coisas aí que acha que, por exemplo, alguns módulos que existe no mercado é capaz de solucionar o problema dele. Na verdade, não é bem assim. Eu tive assim o privilégio hoje de trabalhar com uma construtora específica aqui em Campo Grande. Eu já tenho vários projetos, principalmente da área comum. É uma coisa assim muito bacana, tá? Eu tenho vários projetos aqui em Campo Grande já, em que eu entrei no mercado com esse desafio, consegui abraçar isso, e essa construtora em específico,
em todos os prédios deles, falou, Mauro, eu preciso do teu projeto de automação ali. Então hoje eu entro para poder fazer toda a área comum, em que o porteiro praticamente não tem trabalho nenhum de ficar ligando todos os dias, interruptores, ligando, desligando, batendo disjuntores. Faça a programação, então todos os dias, determinado horário, liga-se as luzes, desliga-se as luzes, então há uma economia de energia só pensando nisso, desde a cascata, da fachada do prédio, horário para ligar, horário para desligar, algumas condições de ligar ar-condicionado até tal horário, após isso desliga. Então isso tudo é economia também para a pós-obra, né, depois de tudo praticamente pronto, e para a construtora depois, logicamente, ela agrega mais valores dentro do projeto que ela está apresentando. É bem interessante isso. Sim, inclusive pode refletir até no condomínio, né? Na terça-feira, até não postei, na próxima terça a gente vai ter a reunião com um dono de uma incorporadora de um prédio também, que um parceiro nosso fez, e ele tem muito essa visão assim, de a tecnologia no empreendimento para melhorar o dia a dia ali dos funcionários, para manter aquele empreendimento também, se refletindo em custo também para os moradores, reduzindo o custo, né? Desde de água, de reaproveitamento de água, automação dentro das unidades privativas para conforto, né? Mas também aumentando, no ponto de vista do negócio dele também, a valoração do metro quadrado, né? De percepção do cliente, isso, né? Em vez de entregar, sei lá, um brinde lá qualquer, tá entregando apartamento já automatizado com rede Wi-Fi também, né? Sim, justamente. O interessante disso, Gabriel, é que assim, ó, essa construtora, quando ela abriu para mim poder fazer essa área comum em específico, tem muitos dos moradores ali que acabaram entendendo também essa necessidade, acabaram subindo para o prédio. Exemplo, eu estou agora, inclusive, tocando uma obra aqui que tem 6 apartamentos lá totalmente automatizados. Ainda está, essa obra também demandou um pouquinho de atraso, né, devido a essa situação toda, mas aqui um dia nós temos aí projetos aí para ser automatizados com o sistema da UOL. Então, assim, até mesmo para as incorporadoras, eu tenho alguns arquitetos aqui, eu tenho algumas pessoas que trabalham com vendas, eu falei, às vezes você está com dificuldade em vender um projeto ali de um apartamento e tudo mais, então oferece ali para ele pelo menos uma entrada do sistema de automação, um WLIP, um controle de automação, principalmente na área comum, a sala de TV ali, em que o cliente conheça um pouco mais do que é possível fazer com a automação. A partir do momento que a gente entra num projeto desse, um apartamento, com certeza aquilo assim vai muito mais além. Tá? Você falando inclusive esse projeto ali do Flat HD, algumas coisas mudaram no decorrer do projeto até em questão de custos, né? Não para nós, mas em si para os investidores. Mas desde o controle da iluminação, nós pensamos em automatizar as persianas, fazer controle de horário para que em determinados momentos ali essas cortinas fechassem de modo automático. Uma outra ideia é que, puxa vida, o W Nano agora que veio com essa solução toda, o WinnerX, cara, são produtos assim fantásticos, principalmente quando se fala da solução de você ter um sistema hoje de alarmes integrado com isso. Dificilmente você vê isso em outros modelos aí de automação. E uma das coisas que eu até fiquei falado com ele, eu falei, imagina você em um apartamento desse, ou um prédio, aliás, um hotel, em que você, às vezes o hóspede vai lá, deixa a janela aberta, liga o ar-condicionado, ou seja, você está gastando muito mais energia lá para o seu ar funcionando, sem necessidade. Eu falei, imagina você ter ali na janela do teu prédio um sensor em que se a janela estiver aberta, ele for tentar ligar o ar-condicionado ou não ligar, e talvez o pessoal receba um push lá dizendo, olha, a janela está aberta, alguma coisa nesse sentido, tá? Ou até mesmo o hóspede, antes mesmo de entrar no apartamento lá, conseguir o pessoal, olha, o hóspede vai chegar aqui, exemplo, vai se hospedar a partir das 20 horas, ou menos que isso, vamos ligar o ar-condicionado para que ele já entre com o ar-condicionado preparado, isso dentro do check-in dele antecipadamente, ele pode fazer um histórico do cliente para saber o que ele gosta ou não, até mesmo um canal favorito para ele, e fazer isso lá dentro. Então é uma diferença muito grande, totalmente. O integrador é isso que você mencionou antes, né, Mauro? Que assim, a questão da iluminação, ar-condicionado, acho que o papel até antes do integrador é prestar, como se fosse uma consultoria praticamente, né, para o incorporador, porque o incorporador está focado no negócio dele. Se ele entender que aquilo é bom para o negócio, entender isso, todas essas soluções que você mencionou aí, né,
é chegar para a incorporadora, ó, que nem esse projeto do Mauro aí, ele não chega a ser tanto um prédio residencial, um misto de flat com hotel, né? Entender Uhum. aquilo ali e apresentar uma solução bem personalizada, né? Que nem foi no seu caso aí, né? E uma coisa, Sim, Mauro, que eu acho que eu vejo que o incorporador, a gente vai conversar com o dono de uma incorporadora na próxima terça, né? Mas eu acho que um principal travamento que eles têm é a questão do pós-venda. É uma percepção que eu tenho. Então, eu penso assim, beleza, tá os modos lá de automação, e se der problema? O cliente vai ligar para mim, não vai ligar lá para a empresa de integração. Né? Na sua visão, sim. como é que pode solucionar esse receio? Assim, como é que você se preparou para esse tipo de questão, assim, se você tem alguma coisa para contribuir? Claro, com certeza. Isso também me chamou muita atenção em oferecer para o cliente alguma solução pós-venda. Olha, se esse módulo der problemas ali, como resolver isso assim de uma maneira muito prática e rápida? Pensando nisso, já há um bom tempo eu venho pensando, assim, tenho trabalhado com isso, estou tentando desenvolver agora um aplicativo específico para manutenção lá desse Flat HD, Uhum. em que toda a parte de manutenção, por exemplo, digamos que um zelador, o zelador eu não digo, mas a pessoa que cuida ali dos andares, de repente, perceba-se que tem uma lâmpada ali queimada, ou que de repente o interruptor não esteja funcionando bem, alguma coisa. No próprio aplicativo, ela vai mandar um comando, olha, eu estou no quarto X, apartamento, e encontro lá, vai ter os ícones, né, em que ele pode selecionar, dizendo, olha, tenho problemas nesse, esse e esses sistemas, em que a administração do hotel vai receber isso, e ela vai já enviar direto aqui para a Digix Automação um chamado técnico para aquela situação. Uhum. Eu também já havia falado com os proprietários lá também, os acionistas, hein, essa pessoa que me deu essa oportunidade, dizendo, olha, todo o sistema, um dia ele vai apresentar sim uma falha, é um equipamento eletrônico, então pode acontecer de ter uma falha? Claro que sim. Então Um vamos nos ruído precaver. elétrico, daqui a pouco dá um curto, alguma coisa, né? E isso, justamente. E não tem como deixar o pessoal ali na escura durante toda a noite. Então, eu falo, ó, eu quero deixar a pessoa sempre em prontidão. Deu algum problema, o meu técnico vai lá de imediato para poder solucionar aquele problema, tá? Então, assim, o que mais me chama atenção é essa praticidade dos módulos da Word de configurá-los. Então, por mais que, por exemplo, o módulo dê problemas, ele com o notebook dele ali, em poucos minutos, ele consegue reconfigurar aquele módulo ali que tem algum problema e colocar em nuvem de novo para que o cliente consiga ligar e desligar ali sem problemas. Então, nós compramos alguns módulos ali sobressalentes, vamos deixar aqui reservado para o hotel. No caso de apresentar alguma falha, com certeza nós vamos substituí-los aí de maneira assim, bem rápida e prática também, tá? E essa Sem sua ideia do demandar, aplicativo é legal, uma hora que vale para tudo, né? Desde do ar-condicionado, do prédio, né? O justamente. equipamento mesmo, tapeçaria, parte elétrica, Isso encanamento, mesmo, água, vale para tudo, né? A manutenção para do prédio, tudo. tá preparado. Justamente. Inclusive, eu preciso falar com o Haroldo para pensar justamente nessa solução ali. Eu pensei em criar, por exemplo, um ícone ali direto no aplicativo do cliente, até mesmo para poder fazer isso. Digamos que o hóspede encontrou algum problema dentro do quarto, ele pode fazer também uma chamada ali, uma solicitação técnica direto para a administração do hotel. Uhum. E um outro detalhe também, é por isso que eu digo, acho que o integrador ele não pode ter aquela visão fechada somente para aquele tipo de negócio. Ele precisa ter uma visão muito mais abrangente. E dentro desse flat também eles vão ter um restaurante. E nesse restaurante, uma das opções também que eu pensei é criar um aplicativo, como se fosse um iFood específico lá para eles. Em que Legal. pelo aplicativo, então, por exemplo, o hóspede vai ter o comando da automação do quarto dele, e, de repente, é uma questão de conversar com vocês também, no próprio aplicativo, falar, ó, eu quero, sei lá, pedir um serviço de quarto. Aí ele clica ali, de repente, abrir um Tem um comando menu para baixar digital outro ali, né? aplicativo, o menu digital para que ele possa fazer o pedido dele para o restaurante, ele pode fazer um pedido para a lavanderia, para a pessoa passar a roupa, e, sei lá, várias outras Pô, situações Mauro, aí que a gente pode ti- criar em cima disso, né? tinha que ter me ligado. Agora tu falou na live, aí a concorrência vai copiar, Mauro. A gente vai ter que Puxa correr, vida, a Gabriel. gente vai ter que correr com isso aí. Não, mas aí é só a gente não divulgar, mas aí os integradores já ficam cientes que a gente não pode fazer mais isso.
Mas Bom, são pessoal, ideias, tá? é claro, assim, não, fantástico, Mauro. A gente tá, a live é que ela dura 1 hora, né? A gente tá, falta 10 minutinhos só para terminar. Se o pessoal tiver alguma pergunta, o pessoal pode colocar e também a gente responde, né? A questão do cabo irradiante que o Mauro falou, inclusive, Mauro, agora, o cabo irradiante, assim, se eu vou fazer uma casa estou construindo uma casa de 200, 300 metros quadrados, em que momento vale a pena eu usar o cabo irradiante, utilizar as antenas? Você tem isso definido, assim? Olha, Gabriel, definido isso eu não tenho, tá? Isso vai de cliente para cliente, porque ele é assim, ele não é um produto tão barato, tá? Mas é um produto que assim soluciona muitos problemas da rede de Wi-Fi. O bom dele é que ele trabalha tanto com 2.4 como 5 GHz. Ele tem antenas que você pode aumentar esse alcance dele, por exemplo, uma área de piscina e tudo mais. O ideal é que você passe esse cabo antes da passagem da instalação do gesso, tá? Então você ganha ali, ele praticamente não precisa ser. Existe umas braçadeiras que você compra aí, você pode deixar ele pendurado ali mesmo, não tem problema nenhum. Ele vem com uma posição certa ali para você posicioná-lo para que não haja. Porque assim, o cabo irradiante, imagine que você tivesse assim, uma mangueira de um jardim toda furada. E quando você liga essa mangueira, ele sai espirrando água para todos os lados. Então, o cabo irradiante nada mais é do que uma antena de grande alcance em que você possa utilizar da rede Wi-Fi. Ele consegue ter 10 metros, vamos colocar aí 9 metros de distância para a direita, para a esquerda. Então, tem infinitas possibilidades aí para você utilizar o cabo irradiante, desde hotéis, dentro de universidades, prédios, tem assim, nossa, muita coisa que dá para ser feita com o cabo irradiante, tá? Acho que fica a dica para o pessoal em próximos projetos, né? Se não for usar, ao menos estudar, conhecer, né? Se aprofundar nas tecnologias que tem aí no mercado. O Kleber perguntou, esse cabo é passado fora da infra? Fora da infra. Ele não precisa passar dentro de uma tubulação, nada. Ele simplesmente passa o cabo aqui sem necessidade de você se preocupar aí em fazer uma infraestrutura, nada, tá? É como se você pegasse um cabo, lançasse sobre o local ali e deixasse, e depois fazer a conectorização também, que é rápida, e conectar a um roteador. Tá? É bem prático de fazer isso. De repente, né, pode ter um trabalhinho maior na hora de passar, mas de repente é menos antenas para ficar também configurando e daqui a pouco, né? Sim. Tem um problema, né? Esse projeto, por exemplo, aí do Flat HD, se nós tivéssemos que utilizar os rádios, os repetidores ali, no mínimo nós teríamos que usar ali 3 por andar. E nós utilizamos somente um access point ali, depois toda uma infraestrutura também de rede, que não foi nós que fizemos, já eles terceirizaram para outra pessoa. Fizemos algumas VLANs, então cada apartamento tem o seu rádio, cada um separado lá para funcionar da melhor maneira. Mas aí, Gabriel... O Alexandre, desculpa te interromper, Mauro. O Alexandre, só porque está acabando o tempo, ver se você consegue responder. O Alexandre Skyhome me perguntou que tipo de roteador acopla o cabo irradiante. O Bikit, o AC... esse com 2 anteninhas que a gente costuma utilizar aí, fugiu de mente agora. Daqui a pouco o Haroldo responde aí no comentário. Isso, o Haroldo pode responder. Porque a gente tira aquela antena do rádio, tá? E tem um cabinho que a gente conecta ele, é o cabo irradiante, somente isso. Tá? E às vezes, por exemplo, em algumas situações ali no prédio, nós tiramos as 2 antenas e conectamos uma em cada extremidade do cabo. Então nós levamos o cabo para as duas situações diferentes, principalmente ali no subsolos, né? O Bruno perguntou se o cabo irradiante ficar em cima do gesso influencia no alcance. De maneira nenhuma. Tá? Ele funciona da mesma forma. A única coisa que eu recomendo é você não deixar assim muito próximo à estrutura metálica, que aí você vai ter uma perca. Para você ter uma ideia lá, nós colocamos, por exemplo, o cabo irradiante no 13º andar. Quando nós ligamos ele, nós conseguimos pegar, por exemplo, o piso de baixo, o 11º andar, até o 10º andar, nós conseguimos ter rede Wi-Fi. Então, assim, a probabilidade dele, o alcance dele é muito bacana, tá? Mesmo com toda a infraestrutura ali que existe de ferro, algumas outras coisas elétricas ali dentro, ele se saiu muito bem. Pessoal, aqui a gente falou do prédio, né? Assim, tem automação no prédio, né? Dessas oportunidades com incorporadoras, né?
Mas o Mauro nos acompanha há bastante tempo. Desde o início a gente bateu na importância de ter uma rede Wi-Fi robusta nos empreendimentos e nas casas, né? Inclusive vocês podem pegar projetos que daqui a pouco não tem automação, né? Não tem essa necessidade, mas vai ter a necessidade de ter uma rede Wi-Fi top lá. Então é muito importante vocês, né, não só para trabalhar com o sistema da OU, mas para entregar, né, a qualidade para o cliente de vocês se aperfeiçoarem nessas tecnologias de rede Wi-Fi, né, disponíveis aí. Claro. O Alexandre perguntou qual a distância máxima para usar o cabo, Olha, até 100 metros aí você pode utilizar tranquilo, tá? Eu acho que até mais que isso. Eu não cheguei a utilizar isso para testar, mas eu tenho certeza que até 100 metros ele funciona muito bem. Ele tem uma pequena perda aí de alguns dBs, mas ele funciona tranquilo, tá? Sem problemas nenhum. Eu não sou a pessoa, talvez, assim, mais indicada, especialista para poder falar sobre isso, mas, assim, a qualquer momento você pode deixar meu contato aí para quem quiser falar comigo. Eu passo o contato do fabricante do cabo aqui, inclusive, e o que for preciso aí eu estou à disposição, sem problemas nenhum. Maravilha. O Kleber perguntou se nesse projeto em específico, né, se poderia passar no corredor o cabo e se pegaria nos apartamentos a rede Wi-Fi. Ou não sei se foi assim que você fez. Não, nós optamos em não fazer isso, porque assim, nos corredores existe hoje toda a infraestrutura elétrica lá. Então, passava hidráulica, elétrica, incêndio... Já estava pronto, né, Mauro, lá tudo? Já estava totalmente pronto. E principalmente muito aquelas calhas de metal. Então, aquilo ali seria um agravante também, teria uma atenuação muito grande ali no cabo. Então, nós optamos em passar dentro dos quartos. Tá? Mas era uma possibilidade sim, o primeiro momento era passar dentro nos corredores, mas era uma questão do engenheiro falando, Mauro, é melhor a gente utilizar dentro dos quartos para a gente ter melhor desempenho. Provavelmente no próximo projeto seu, você se pegar do início já vai passar no corredor para refletir para os apartamentos, né? Se fosse pegar um projeto parecido. Ou vai passar ainda dentro? Eu acho que a melhor opção hoje, eu vejo a melhor opção passando dentro dos apartamentos. Tá? Inclusive nós temos um outro projeto, Gabriel, maior que esse, tá? Um pouco maior que esse, também de um flat, de um hotel, em que já nos procuraram esse projeto para que a gente execute um projeto bem similar a esse, utilizando o cabo radiante da mesma forma. Maravilha. O Cosme perguntou, agradeceu aí, te agradeceu, Mauro, pela live. E o que foi só para revisar, o que foi de produto, de modo da UOL nos apartamentos? Foi o Multi, né, que é aplacionamento de circuitos de iluminação, 3, né? Dentro assim, existem ambientes lá que realmente foram 3 Multi e 3 LIPs, tá? Que são quartos diferentes um do outro. E existe alguns quartos que foram somente um LIP e um W Multi. Um mini, né? Então, isso. Então, o Cosmo LIP, ele é para comandar dispositivos IR, né? Para mandar ar-condicionado, TV, né? E o Multi, o Mini, são para acionamentos de contato seco de iluminação, né? On-off, desligar e ligar a iluminação. Para mim, aqui já abriu a contagem regressiva de a live. Mauro, queria te agradecer imensamente, novamente, pela tua participação aí, disponibilizar já, né, tarde aqui, né, poder compartilhar teu conhecimento aqui com o pessoal. Acho que o pessoal gostou muito. Essa live, ela fica gravada, a gente vai disponibilizar para o pessoal assistir também depois no YouTube, né? E muito obrigado, Mauro, novamente. Que é isso, eu que agradeço pela parceria com a UOL, é uma satisfação grande fazer parte dos integradores de vocês. Quero agradecer aí a todos que participaram também. Estou à disposição, tá? Qualquer dúvida que vocês tenham, se vocês quiserem ver algumas fotos desse projeto, algumas coisas que ainda estou trabalhando em cima disso também, pode fazer contato comigo, tem meu contato aqui, estou à disposição, mando as fotos aí depois para vocês compartilharem aí também. E no que for preciso, eu estou por aqui, fazendo parte da equipe UOL. Muito obrigado, Mauro. Boa noite. Eu que agradeço. Para ti, bom descanso. Muito obrigado. Obrigado, sucesso para todos. Grande abraço. Um abraço, tchau. Outro, até mais.